Nasci em Godin, no Peso da Régua, em 4 de março de 47, e com 6 anos, acho que ainda não tinha 6 anos, fui para Moçambique com os meus pais. A fotografia aparece mais tarde. Eu comecei por querer ser arquiteto, mas quando entrei para o liceu, entrei para... Havia uns... não sei como é que se chamar isso. A Mocidade Portuguesa organizava passatempos no liceu para os alunos e eu entrei para a fotografia nessa altura. E depois foi uma coisa que foi acompanhando na vida até ao regresso a Portugal pós 25 de Abril, em que me tornei fotojornalista. Recordo-me, era uma Voigtlander de objetiva fixa, com que me diverti bastante, devo dizer. O apuramento do gosto estético vem de Moçambique, porque durante ano e meio decidi que não tinha que estudar e passei o tempo todo no Centro de Cultura e Arte de Lourenço Marques, na altura, com o pintor António Quadros, eu e mais 2, que depois foram comigo para as Belas Artes também para o Porto, e fazíamos gravura, fazíamos desenho, enfim, tudo o que se faz numa situação dessas. E o António Quadros é que é bastante responsável depois pela nossa ida para o Porto. Fui lendo, fui vendo, fui estudando, mas formação na área da fotografia nenhuma. A formação vem do liceu, porque depois, a dada altura, como foi uma atividade continuada, a dada altura no Liceu Salazar, em Lourenço Marques, antigo Liceu Salazar, que hoje é Samara Machel, acho eu, acho que sim, acho que é o Liceu Samara Machel. Era eu que me ocupava da fotografia, era eu, digamos, que tinha a meu cargo a secção de fotografia do liceu. Havia o animador da área da fotografia que nos punha a revelar, a fazer provas de contacto, e portanto, quer dizer, é um fascínio grande, não é? De repente, ainda por cima sendo miúdo. Mais tarde, isso no Liceu da Beira, em Lourenço Marques, a da altura, com a ajuda do arquiteto que era o vice-reitor do liceu, até construímos ampliadores, construímos tudo que era necessário para se fazer um laboratório em casa. Atualmente, provavelmente o Andrés Gurski, que é um fotógrafo documental, é provavelmente o fotógrafo que eu mais admiro. Eu, quando cheguei a Portugal, depois de vir de França, decidi que aquilo que ia fazer era fotografia. E não era só que era fotografia, que era fotojornalismo. E fui logo em junho ou julho de 74, fui para a Guiné, para a Declaração Unilateral da Independência da Guiné, e fui trabalhar para uma agência portuguesa que havia na altura, que tinha ligações com a Gama em Paris, e portanto era a Gama em Paris que ia distribuir as fotografias. E portanto, a partir desse momento eu era um fotógrafo, era um fotojornalista, porque fui sozinho para a Guiné, as máquinas ainda não eram o que deveriam ser, mas houve amigos que me emprestaram máquinas, eu tinha uma Pentax na altura, e a verdade é que andei por lá um mês e tal, na Guiné, a fotografar. Regressei a Lisboa e logo a seguir fui para Angola, onde estive imenso tempo também. Em Paris eu tinha uma casa de edições chamada Germinal, que era uma casa de edições, no fundo, que editava aquilo que
as editoras normais não aceitavam, sobretudo, digamos, no leque das organizações de esquerda, e para a qual eu fazia fotografias também, para cartazes, para livros. Voltando um bocadinho atrás, a primeira coisa que eu fotografo em Portugal é o 1º de maio de 74. É a primeira vez que saio para a rua a sério para fotografar, é no 1º de maio. Foi uma reportagem publicada no Público sobre Moçambique, na altura em que a guerra estava muito forte em Moçambique. E eu fiz uma reportagem com o Fernando da Costa num campo de refugiados e foi uma coisa fortíssima, porque de repente é-se confrontado com pessoas que não têm nada na vida, têm nada, rigorosamente nada, nada que chamem seu, nem sequer roupa, a pobreza levada ao grau extremo, a fome. Na altura em que a gente lá esteve, morria pelo menos uma criança por dia naquele campo de refugiados. Pronto, é isso. Quer dizer, fizemos mais coisas, mas digamos a mais importante foi essa. A ligação, digamos, ao Dr. Mário Soares é uma coisa muito antiga, porque as primeiras coisas feitas pela filha, pela Isabel, publicações logo a seguir ao 25 de Abril, da primeira campanha eleitoral para a Constituinte, etc. Tanto eu como o Alfredo participámos nessas publicações. Quem fotografou para o Jornal do Caso da República fui eu. E, portanto, a entrevista com o Dr. Mário Soares, com o Dr. Salgado Zenha, enfim, os assaltos ao Jornal da República. Portanto, digamos, é uma ligação antiga. Cobri os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em que o Carlos Lopes ganhou a maratona. Era o único fotógrafo português em Los Angeles, na altura. Portanto, as fotografias que você viu em Portugal publicadas eram minhas. Não, isso foi uma experiência interessante, interessante e talvez a altura da minha vida em que mais trabalhei. Mas foi uma emoção incrível, porque estava no estádio, não é? Fiz a partida, estou a contar-vos da maratona. Como o Carlos Lopes era importante, eu tive direito a tudo o que se pode ter direito em termos de fotógrafo numa situação dessas. Ou seja, fui para a partida da maratona, tive direito a parar no meio para fotografar o Carlos Lopes e depois a regressar ao estádio para fotografar a chegada. E quando o Carlos Lopes, quando se percebe no estádio que o Carlos Lopes é que vinha à frente e que vinha sozinho e vinha isolado, os homens da organização começam a gritar: onde é que está o fotógrafo português? Onde é que está o fotógrafo português? E levaram-me para o meio da pista, que era uma situação de privilégio, obviamente, para eu poder fotografar o Carlos Lopes. E depois o Carlos Lopes dá aquela volta ao estádio com os sapatos no ar, com os sapatos na mão e tal. Foi fantástico.